Muito bem, estamos de volta aqui na programação da BMC News, 12:03. Quero chamar agora o Luiz Moran, head da EQI Research, aqui com a gente para batermos um papo a respeito de toda a movimentação do mercado e o cenário também para o nosso Ibovespa. Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à BMC News, sempre um prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Débora? Maravilha, maravilha, Luiz. Eu quero começar falando contigo, né? A gente tá nessa expectativa pela reunião do Copom, começou hoje, termina amanhã, com essa possibilidade e, claro, mais do que esperada de queda de juro. Não se sabe ainda a magnitude, mas o que importa talvez seja essa sinalização desse início de afrouxamento monetário e como isso pode impactar nos ativos, como isso pode impactar no nosso mercado. A gente já tem visto, né, movimentações, Moran, a respeito dessa expectativa, muitos prêmios já sendo, né, consumidos ali por conta dessa possibilidade. Como que você está vendo esse evento específico e, posteriormente do evento, como que isso pode reprecificar os prêmios dos ativos, como que isso pode trazer, né, uma melhora no ambiente do nosso mercado? Bom, primeiro, finalmente, né? Fazia tempo que a gente não tinha uma reunião do Copom realmente movimentada, interessante, que tivesse novidades. Estava tudo muito modorrento, tal. Estava tudo muito meio chato. Essa aqui não, essa aqui vai. Eu acho que a gente tem várias coisas a observar. Primeiro é o corte em si, né? Se é 0,25, se é 0,50, eu acho que tem gente que acha que dá para cortar até 0,75. Eu acho meio heróico, mas enfim. O fato é, a gente é a primeira de uma sequência, então esse primeiro movimento vai dar um pouco para a gente aí, quanto que o Banco Central vai ter que acelerar aí para fazer esses cortes, né? O segundo, a gente vai ver como é que vem o comunicado vem jogando mais na retranca, começamos com 25, porque a gente está sendo parcimonioso, que é uma palavra difícil para essas horas, ou não, vai ser um comunicado mais aberto, um comunicado mais, não, a gente vê espaço mesmo, a inflação, as expectativas se alinharam na direção correta, estamos confiantes, e finalmente a gente vai ver como é que é a divisão dentro dos votantes, né? Porque esse é um outro aspecto também, tem gente nova chegando no Copom, tem gente que já foi indicada pelo atual governo. Então a gente vai ver aí como é que se formam esses diferentes. Eu acho difícil ver, seria surpreendentemente surpresa se a gente visse uma unanimidade. Muito provavelmente a gente vai ter uma decisão que vai ser dividida, mas ver como é que votam os novos integrantes e como é que vota o presidente, enfim, como é que essas coisas se arranjam para a gente ver aí como é que ter um pouquinho mais de sinalização como é que elas caminham depois disso, tá? Eu acho que tem bastante coisa aí para a gente observar, isso vai ser um pouco interessante, finalmente. Ô Luiz, pensando nesse movimento, né? A gente sabe que teve uma melhora no ambiente para muitos setores que acabam sendo um pouco mais sensíveis a esse fechamento da curva, né? Tanto do juro futuro e especificamente nesse movimento de queda dos juros. Você vê uma melhora de alguns setores em detrimento a outros? Você vê que tem setores que podem desempenhar melhor a partir do momento que vier mesmo esse corte, ou mais ou menos as coisas já foram precificadas ao longo desse fechamento de curva? Como que está essa percepção setorial? A gente está vendo esse movimento acontecer, né? Esse fechamento da curva tem acontecido, ele vem acontecendo desde abril, mais ou menos, e o Banco Central vai sancionar agora esse movimento, né? É importante que o Banco Central sancione, é importante que a Selic caia, mas do ponto de vista mais prático, digamos assim, boa parte desse movimento já está entrando no preço. Eu acho que, enfim, é o começo do movimento, né? O que a gente tem dito aqui, até a gente publicou um relatório hoje de estratégia, revisando a carteira recomendada. Esse é um processo de normalização. A gente não está dizendo que o Brasil vai entrar num novo, pelo menos não parece ser esse o caso ainda, num novo ciclo de forte crescimento, que a gente vai ter uma expansão de renda e consumo
muito forte. Não, a gente está falando de uma normalização. A gente tinha preços de ativos que incorporavam um cenário muito ruim, um cenário quase de, num certo sentido, de crise, né? Eh, quase muita gente falava de argentinização, aquelas coisas, Uhum. e esse cenário está pouco a pouco saindo dos preços, né? Então a gente vai ter a, os múltiplos caminhando de volta para as médias históricas, esse tipo de coisa. Então a gente está no começo desse processo ainda. Quais são os setores que a gente tem preferido na nossa carteira? Onde é que a gente tem colocado mais fichas? São nas coisas que são mais ligadas ao consumo doméstico. A gente está mais otimista com o consumo doméstico, as coisas mais relacionadas com o Brasil, ou que são diretamente afetadas por juros menores, são as histórias mais alavancadas financeiramente, quer por modelo de negócio, quer por algum aspecto particular daquela empresa, uh, e em detrimento daquelas histórias que estão mais relacionadas com o mercado externo, que são aquelas histórias de moeda estrangeira, mais relacionadas com preços de commodities, onde a gente está um pouco menos otimista, um pouco mais, posso até dizer, um pouco mais pessimista nesse sentido, tá? Então, por exemplo, a gente gosta de consumo básico, e no consumo básico a gente acha que as histórias, como por exemplo açaí, são histórias muito interessantes. Ela tem uma clara ligação com a taxa de juros, ela tem naturalmente uma alavancagem que está nesse instante mais alta, por conta da compra de uma série de lojas do Extra, por exemplo. Queda de juros afeta diretamente o caso de açaí. Ela continua crescendo, mas tem mais espaço agora. Outras histórias são mais ligadas, por exemplo, ao modelo de negócios. Por exemplo, a gente gosta das locadoras de maneira geral. E a gente gosta da Vamos em particular, mas Vamos é uma história que também que vai ter um benefício da queda de taxa de juros direta. Ela melhora o ambiente de negócio para as locadoras e melhora o caso concreto de Vamos. Então é esse tipo de coisa que a gente está procurando, tá? Ô Nesse Luiz, bom instante. dia. Alex falando Bom aqui. dia. Falando Oi, aqui sobre, Alex. estava comentando aqui sobre alguns papéis, né, um setor específico. Eu queria destacar, inclusive, eu vi que você tem na sua carteira aí São Martinho. A gente tem uma dinâmica diferente do que nós vimos no passado, né? Inclusive, nós vimos aí a questão de Jales, né? O mercado ficou olhando muito para trás, mas a gente tem uma dinâmica mais positiva de açúcar e a questão do etanol também, né? Ou seja, com essa possível, né, aumento de mistura do etanol e essa também transição energética. Se puder falar um pouquinho sobre o setor específico, porque eu, particularmente, eu tenho olhado com muito carinho Jales e São Martinho. E por que você também prefere a São Martinho dentro da sua carteira? A gente gosta de São Martinho fundamentalmente por causa de preço de açúcar, Alex. A gente está olhando principalmente para. Essa talvez é a commodity que foge à regra e meio que confirma essa regra, aquela exceção que confirma a regra. A gente gosta dela porque. E esse tem sido um risco de maneira geral para todos os commodities agrícolas. A gente acha que commodities agrícolas são um pouquinho mais complicados, principalmente nos grãos, mas você tem sempre esse risco do clima, né, que tem ficado cada vez menos estável. Esse é um ano que vai ter El Niño, ninguém sabe muito bem como é que isso vai se comportar, então a gente está cauteloso, pessimista, mas cauteloso. Mas em açúcar não, esse fato já aconteceu, a quebra da safra na Índia já aconteceu, os preços são os mais altos dos últimos, sei lá, das últimas 3 décadas, e a gente tinha uma escolha aqui entre São Martinho e Jales. A gente foi para a escolha mais líquida. Na verdade, a gente gosta de Jales também, são duas empresas bem interessantes. A gente foi para aquela que é marginalmente mais líquida do ponto de vista das ações, tá? Poderia ter feito em São Martinho também, e desculpa, em Jales também, mas a gente preferiu São Martinho, que é uma história um pouco mais conhecida, digamos assim, do mercado. Tá? E a gente nem está, essa história do aumento de etanol na mistura, a gente nem está contando muito com ela. É a tal da opção de graça que vem. A gente acha que a gente até está meio preocupado com o setor de etanol. A gente acha que as empresas vão tentar, na medida do possível, direcionar mais para açúcar e ficar menos expostas a etanol, até porque enfim, tem toda esse receio, digamos assim,
da política de preço de combustíveis e do impacto que isso acaba tendo para as empresas que produzem etanol, né. Então, nesse sentido, a gente está deixando meio de lado, mas se vier notícia boa, tanto melhor. Acho que só compõe essa história para a gente. Ô, Luiz, agora falando aqui do setor de bancos, né? Eu vi que você tem aqui como preferência na carteira aqui o Itaú. Eu também compartilho Itaú e Banco do Brasil, né? E muita gente já olhando o resultado de Bradesco agora na quinta-feira, né? Falando, mas o Bradesco, enfim, agora... Eu vejo o Bradesco, eu sempre falo, Bradesco não é Itaú, né? Eu já faço sempre essa provocação, né? Está em nível de rentabilidade. Bradesco nunca... For olhar para... Santander foi basicamente o que a gente deve observar em Bradesco. Você concorda com isso? Dá para fazer até para um long and short aqui, ou seja, preferindo Itaú do que Bradesco na temporada de resultados agora, nessa divulgação? Quer dizer, esse long short de Bradesco contra long em Itaú, short em Bradesco, tem dado certo nos últimos 30 anos, vamos combinar. Exato. Né? Eu estou aqui, você pode ver na minha cara que eu estou aqui há algum tempo, e essa história tem dado certo há algum tempo. A gente continua preferindo, a gente já teve bem mais preocupado com o setor de bancos, a gente já teve bem mais preocupado com o ambiente de crédito, a gente acha que boa parte disso já está precificado, mas como eu disse, a gente está cauteloso com o setor agrícola, e é por isso que a gente está um pouco mais cauteloso também com o Banco do Brasil. A gente acha que o Banco do Brasil, você tem espaço aí para algumas surpresinhas de crédito agrícola principalmente. O Bradesco, a gente não será surpresa, a gente acha que os resultados de Bradesco, como tem sido nos últimos 2 ou 3 trimestres, o Bradesco vai continuar carregando aí algumas decisões de crédito que ele tomou lá no ano passado. E, enfim, demora um certo tempo, acho que tende a passar, isso vai passar pelo banco, mas ainda não, a gente acha que ainda não é o momento. A gente continua tendo uma clara preferência por qualidade e, na nossa cabeça, a qualidade de carteira de crédito e a qualidade de forma mais ampla no negócio bancário é ficar em Itaú. Itaú é onde a gente realmente pode digamos assim, se proteger. Não dá para ficar sem crédito, não dá para ficar sem bancos, desculpa. Então, se a gente tem que se esconder em algum lugar, o Itaú normalmente é o lugar onde a gente vai se esconder, tá? Mas a gente acha que ainda não é hora de sair dessa proteção que o Itaú fornece para a gente. Luiz, olhando para as varejistas aqui, né, muita gente já questionando essa iminência do corte de juros, eu tenho visto também sua preferência por Arezzo, né? Por que Arezzo e não outra companhia desse setor, né? E também muita gente questionando esse último TRI, inclusive o mercado estava batendo na questão de rentabilidade. O próprio Birman veio a mercado dizendo que seria algo mais, algo mais pontual, né, no caso, e que as margens poderiam, enfim, se beneficiar e até os novos M&As, né? Teve Vicenza, teve outras pequenas marcas que a companhia tem feito aqui no Brasil e lá fora. E o que você enxerga em relação a isso, né? A consolidação de mercado, enfim, novas marcas, né? Enfim, a perspectiva de Arezzo em comparação a outras companhias do setor. Por exemplo, a própria Soma, né? A gente gosta de Arezzo. O Arezzo é um caso concreto de uma empresa de multimarcas que dá certo. Ela sabe fazer isso, tem dado provas de que ela sabe fazer isso. Você naturalmente tem oscilações. O segundo trimestre desse ano não vai ser um trimestre brilhante de resultados para nenhuma das varejistas, e a gente está até preocupado com algumas outras varejistas. A gente acha que empresas que estão muito expostas, por exemplo, ao negócio de serviços financeiros podem ter problema. Tá? A gente está cauteloso com algumas outras, enfim, de vestuário, que tem uma exposição maior. E essa preferência nossa por Arezzo já vem de mais tempo. A gente acha que é uma empresa que está melhor precificada, ela tem mais upside para a gente do que Soma. São histórias relativamente, dá para você traçar alguns paralelos, mas a gente acha que Arezzo tem uma dinâmica de introdução de marcas e uma dinâmica de longo prazo. Digamos assim, o oceano é mais azul para Arezzo do que o resto, entendeu? A gente vê mais potencial de crescimento nesse caso do que nas outras, tá? Muito embora a Soma também seja uma história interessante, a gente também tenha alguma simpatia pelo caso, mas a gente continua preferindo Arezzo. Arezzo tem sido uma preferência já há algum tempo. Perfeito. Luiz Moura, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo papo. Volte sempre e uma ótima semana para você. Eu estou à disposição. Qualquer coisa, é só chamar. Grande abraço, pessoal. Abraço. Luiz Moura, head da EQI Research, aqui com a gente.
Sempre um papo muito bacana a respeito de várias teses trazidas ali pela EQI. Vamos chamar a Débora Oliveira, está me chamando agora, 12h18, com a movimentação do mercado financeiro. A gente segue naquele movimento de realização, né, Débora? Seguimos sim, viu, Felipe? Inclusive está aqui, ó, ainda permanecendo no mesmo cenário. Sabesp não muda, inclusive 4,61% de queda agora para a Sabesp, que desde a abertura do mercado vem, né, realmente aí que o mercado devolveu até mais do que o papel tinha subido nesse pregão de segunda-feira, né, Felipe? Você muito bem pontuou logo no início do dia que tinha subido bastante, mas praticamente na abertura já tinha devolvido, agora até aumenta mais essa queda. Agora me chama a atenção também o dólar futuro, voltando a operar acima da casa dos 4,80, está R$ 4,81 nesse momento, alta de 1,28%. E segue aquela cautela aí dos investidores. Olha só, Ibovespa volta a cair quase 1%. 120.751 pontos é o que a gente tem aqui nesse cenário mais negativo realmente do índice, tá? Inclusive os papéis de Copasa também estão caindo bastante aí nesse mercado, depois do resultado sendo divulgado, temporada de resultados vai refletindo, né, nos papéis que divulgaram os números. Klabin aqui está conseguindo subir, mas no setor também tem a Suzano, e aí pode ter essa questão, né, do câmbio. Minerva, JBS e tal estão mais ligadas também, né, às exportações, acabam